Contador da Morte se diverte surrando Tenma, Shun e Suikyo. Ele diz que eles não deveriam ter subestimado ele e mesmo se eles tivessem lutado juntos desde o início, não seriam páreos para o câncer. O Cavaleiro de Ouro resolve então jogar Tenma e Shun no Yomotsu, mas acaba sendo surpreendido por Suikyo, que ataca com um golpe. Deftou acaba largando os Cavaleiros de Bronze e diz que uma técnica não funciona duas vezes contra o mesmo cavaleiro. Suikyo cai novamente no chão após ser golpeado mais uma vez, e o cavaleiro diz que queria deixar Suikyo vivo para poder manter uma conexão com o exército de Hades, porém ele percebeu que o antigo cavaleiro de taça não traiu Athena, um homem que respeita a justiça, sendo assim inútil para ele. O Cavaleiro de Câncer resolve então matar Suikyo, mas Tenma interrompe de forma inusitada, perguntando se Contador da Morte é homem ou mulher, já que em toda sua vida ele nunca tinha visto alguém tão bizarro e feio. Irritadíssimo, Deftou responde que é um homem, e a mecânica da pergunta foi uma tática de Tenma, já que a resposta não importava, e neste instante ele abre o Omertá que acaba sugando o Cavaleiro de Câncer para dentro. Shun e Tenma não conseguem encontrar Suikyo, mas concluem que ele estava bem. Em outro local, já subindo para a Casa de Leão, Suikyo diz que sentiu o cosmo de Tenma, mas resolve então partir sozinho. Na Casa de Gêmeos, Caim continua conversando com seu irmão Abel, mas neste momento surge Ikki de Fênix e Caim se pergunta como um simples cavaleiro de bronze chegou até lá na Casa de Gêmeos. Ikki responde dizendo que antes de se preocupar com ele, o Cavaleiro de Gêmeos deveria se preocupar com o tal Abel no qual ele estava falando. Caim diz que isso não diz respeito ao Fênix, e apesar de não gostar de lutar, o ataca. Ikki é atingido e Caim fala que não tem tempo a perder, já que Abel começou a colocar o seu plano em execução. O Cavaleiro de Bronze continua sem entender quem é Abel, já que parece que Caim estava falando sozinho, e o Cavaleiro de Gêmeos responde que está disposto a deixar Ikki vivo, já que ele está sentindo cosmos malignos no santuário e eles devem proteger a Athena. Ikki de Fênix então explica que veio do futuro somente para proteger a deusa, e Caim fica surpreso. Já nas escadarias para a Casa de Leão, Tenma parece ter problemas com seu coração e pede para Shun ir em frente. O Cavaleiro de Andrômeda não quer deixar Tenma naquelas condições, mas o Cavaleiro de Pégaso não quer ser um fardo para Shun e pede novamente para ele não perder tempo, mas antes pergunta como é a vida no futuro, se os seres malignos foram realmente eliminados. Shun responde que não, que nada mudou, mas ele tem certeza que um dia todas as pessoas do mundo poderão viver em paz. É exatamente neste ponto que Shun acredita que os deuses como Athena têm um papel importante na Terra, e em seguida Shun parte para a Casa de Leão, e de volta à Casa de Gêmeos, Caim não acredita que Ikki veio do futuro, mas o Cavaleiro não quer saber do que Caim acredita e então o ataca. O Cavaleiro de Ouro desvia facilmente de todos os golpes e aplica mais um golpe na velocidade da luz. O Fênix não consegue ver os ataques de Caim, mas não se dá por vencido. Ele entende que precisa dar o máximo de si para vencer o mais forte entre todos os 12 Cavaleiros de Ouro daquela era, e em seguida ataca com o golpe Ave Fênix. A luta entre Ikki de Fênix e Caim de Gêmeos continua. Ikki dispara o Ave Fênix e Caim acaba sendo atingido e sentindo a força do golpe. Ele não entende como um mero Cavaleiro de Bronze pode ter tanto poder, e que fica perplexo ao ver que o Cavaleiro de Gêmeos foi apenas jogado para trás, não sofrendo dano algum, e então diz que este é provavelmente o homem mais forte que ele já enfrentou. Caim parabeniza Ikki e diz que o duelo ainda não acabou, aprovando como um verdadeiro cavaleiro. Ele resolve então matá-lo com uma técnica de alto nível, um sinal de honra para o Fênix. Caim dispara a explosão galáctica, e em outro local, Tenma sente aquele violento cosmo. Shun também sentiu e percebe que trata-se da explosão galáctica vinda da Casa de Gêmeos. Neste momento, ele sente o cosmo do seu irmão. E Caim, por sua vez, não entende como a sua poderosa técnica não surtiu efeito em Fênix. E Ikki responde dizendo que a mesma técnica não funciona duas vezes contra o mesmo cavaleiro. Caim falava que isso era impossível, já que é a primeira vez que ele dispara o golpe contra o Cavaleiro de Fênix. Porém, Ikki responde novamente que veio do futuro, portanto ele já conhecia esse golpe, e de qualquer forma, ele acaba sentindo alguns efeitos do impacto daquele golpe e cai no chão. Caim se aproxima de Ikki e acerta seus pontos estelares da constelação de Fênix, e com isso ele acaba salvando o Cavaleiro de Bronze. Ele dizia que agora acredita em Ikki e que ele não é o seu inimigo, mas sim Abel, seu irmão mais novo. Neste momento o espírito de Abel surge e pede para Caim matar o Fênix.
Ike fica muito assustado ao ver que o homem que surgiu nas costas de Caim seria Abel. Ele então se pergunta se a constelação de Gêmeos desta época também é amaldiçoada. Na casa de Gêmeos, Caim some e Abel toma o seu lugar. O irmão maligno diz que matará Ike, mas Caim surge novamente. Os dois começam a iniciar uma luta e nesse momento Abel some. Ike entende o que aconteceu. Quando um aparece, o outro some, ficando impossível saber o que é real e o que é falso. Ou ambos seriam falsos. Nas escadarias para a casa de Leão, Shun sente que o cosmo do seu irmão sumiu e de repente um enorme leão surge na frente do Cavaleiro de Andrômeda. Em seguida surge o Cavaleiro de Ouro de Leão, Kaiser. Ele diz que o nome do seu leão de estimação é Goldie e que desconhece o cavaleiro que está na sua frente, perguntando como ele chegou até a casa de Leão e pedindo em seguida para que vá embora imediatamente. Shun responde que Athena está em perigo por causa da traição do grande mestre. O Cavaleiro de Ouro de Leão não acredita e nem desacredita das palavras do cavaleiro e diz que se for verdade, ele mesmo partirá ao meio o grande mestre. E o Cavaleiro de Bronze falava que não voltará para trás e Kaiser manda Goldie atacar Andrômeda. Porém, o inesperado acontece. O leão de estimação acaba gostando de Shun, que faz carinho em sua cabeça. Kaiser não consegue entender como aquele cavaleiro conseguiu domar o seu leão, tornando-o totalmente dócil. E Shun explica que veio do futuro, porém o Cavaleiro de Ouro não acredita na sua história. E pede então para Goldie mostrar as suas presas. Suikyo de Garuda estava lá, preso nas garras do leão gigante. Kaiser pergunta se Shun não vai atacá-lo, já que é a única forma dele avançar. E então o Cavaleiro de Andrômeda ataca com a corrente de Andrômeda, mas ela é facilmente repelida. Shun então resolve disparar o golpe Ondas Relâmpago, mas novamente a corrente é repelida pelo Cavaleiro de Leão, que contra-ataca na velocidade da luz. Kaiser resolve então dar o golpe final, mas Goldie, seu leão de estimação, se coloca na frente de Shun. O leão gigante cai no chão ferido, mas parece que Goldie estava feliz pelo fato de proteger o Cavaleiro de Bronze. Kaiser, por sua vez, fica muito irritado, já que aquele a quem Goldie protegia era seu inimigo. Kaiser diz então que se ele não sair da frente, terá que golpeá-lo também, porém Shun consegue segurar o seu punho com a sua corrente. Kaiser pergunta se Shun conseguiu ver o golpe na velocidade da luz, mas o Cavaleiro de Bronze diz que não, já que ele conteve a velocidade do seu golpe por causa de Goldie. Ele diz que Kaiser é uma boa pessoa, mas o Cavaleiro de Leão não quer saber de papo e dispara outro golpe em Shun. Neste momento surge Tema de Pégaso e ele diz que sempre ouviu falar que o Cavaleiro de Leão era uma pessoa com virtude, com muita força e também coragem. Porém agora ele percebe que isso não é totalmente verdade. Ele é inclusive inferior ao leão gigante que estava na sua frente. Kaiser questiona as palavras de Tema e o Pégaso fala que o leão percebe que Shun não era seu inimigo, coisa que ele, um ser humano, não foi capaz de perceber. Kaiser então ordena que Goldie ataque Tema. O Cavaleiro de Bronze consegue se defender e pede calma para aquele gigante leão. Tema então percebe que Goldie estava machucado e o ajuda. Agora ele diz que estão em pé de igualdade e apesar dele ser um animal, ele não quer tirar proveito de sua fragilidade. Kaiser pergunta qual seria o sentido de ajudar o seu adversário, e Goldie então começa a lamber as feridas de Tema, fazendo então cócegas. A saliva do animal tem propriedades curativas, e assim o leão de estimação percebeu que Tema também não é um inimigo e retribuiu o favor. Na casa de Gêmeos, Ike acorda Caim e o Cavaleiro de Ouro pergunta onde estaria Abel. Ele entende que o seu irmão se deu por vencido e desapareceu, embora ele acredite que Abel ainda irá voltar. Caim pede para Ike partir dali e o Cavaleiro de Fênix diz que seja no passado como no futuro, os Cavaleiros de Gêmeos nasceram destinados a sofrer conflitos de suas almas, e que ele conheceu um cavaleiro que tinha o mesmo problema que Caim e Abel, e o seu nome era Saga de Gêmeos. E o Cavaleiro de Bronze completa dizendo que Saga matou o Grande Mestre e tentou matar Athena, já que ele sofria de dupla personalidade. Mas Caim pede para Ike não se preocupar e então ir embora. O Fênix responde que se sobreviver voltará para pagar a sua dívida com o Geminiano. Caim reflete sobre as palavras de Ike e percebe que o sofrimento de Saga era maior, já que ele e Abel nasceram neste mundo por uma brincadeira dos deuses.
E de volta à Casa de Leão, Kaiser percebe que eles são verdadeiros cavaleiros e sente o cosmo maligno se aproximando. O verdadeiro inimigo estava chegando. No Yomotsu, o Cavaleiro de Ouro de Câncer, Contador da Morte, ainda está dentro do Omertá, mas ele é resgatado por alguns espectros após cair no abismo. Ele questiona os comandados de Hades, perguntando como eles conseguiram chegar naquele local, e os espectros respondem dizendo que a barreira imposta por Athena está totalmente enfraquecida, por isso eles conseguiram chegar facilmente até lá. Além disso, Athena está perdida em algum lugar distante, e na sala do grande mestre, Shijima de Virgem não consegue sair daquele local. Ele tem a sensação de estar andando em círculos e ele então percebe que está no labirinto dos deuses, um local construído na sala do mestre e que funciona como uma defesa final. Nem mesmo os deuses conseguiriam sair de lá e somente o grande mestre pode fazer o local aparecer. O Cavaleiro de Ouro de Virgem pede perdão a Athena por não conseguir tirá-los de lá. E de volta ao Yomotsu Hirasaka, os espectros tentam fazer um acordo com o Contador da Morte. Agora que o cosmo de Athena está enfraquecido, eles podem seguir mais adiante, porém precisavam da ajuda de um cavaleiro para ser o guia deles nas 12 casas. Se Contador da Morte não ajudar, eles o mandariam de volta para o abismo do Yomotsu. Contador da Morte concorda e eles partem de volta para as 12 casas. E na Casa de Leão, Kaiser sente que o cosmo de Shijima sumiu. Ele imagina que se a traição do grande mestre é verdadeira, algo terrível deve ter acontecido com o Cavaleiro de Virgem. E de repente inimigos surgem na frente do Cavaleiro de Leão. Ele então percebe que o cosmo que ele sentiu antes era um deles. Deathtoll de Câncer e vários espectros estão bem na sua frente. Contador da Morte leva os espectros até a Casa de Leão, mas chegando lá, Goldie liquida rapidamente quase todos eles. Apenas um sobrevive. O espectro pede piedade, mas o leão de estimação do Cavaleiro de Ouro não tem piedade e destrói o seu inimigo. Kaiser pergunta se Contador da Morte é um traidor, porém o Cavaleiro de Câncer responde dizendo que não, mas de repente o espectro de verme ataca o leão, o prendendo com seus tentáculos. Goldie também acaba preso pelo espectro e Kaiser consegue se livrar facilmente do golpe do verme, destruindo seus malditos tentáculos. E nesse momento o espectro pede ajuda para Contador da Morte, mas ele se recusa e ataca o espectro, então o matando. Ele resolve então voltar para a Casa de Câncer, mas antes ele avisa Kaiser para ter cuidado, já que uma fada borboleta está rondando a Casa de Leão. Ele diz que ela está na verdade observando Suikyo, e quando eles se dão conta, Suikyo já partiu para a próxima casa. Kaiser resolve partir em direção à Casa de Virgem, mas o Contador da Morte pede para ele não seguir Suikyo. O Cavaleiro de Leão pergunta novamente se o Cavaleiro de Câncer é realmente um traidor, mas o canceriano não diz que sim e nem diz que não. Yoga de Cisne chega até a cachoeira de Rosan, onde Shiryu está levando uma vida bem simples, cultivando o campo ao lado de Shunrei. Eles conversam e Shiryu diz que deixou as lutas para trás e se recusa a ajudar Yoga a salvar Seiya. O Cavaleiro de Cisne repreende o dragão e em seguida o segura pela camisa para golpeá-lo, mas Shunrei chega com um bebê no colo, dizendo que essa criança se chama Shoryu. Shiryu então pega a criança no colo e sorri. Yoga resolve então ir embora, mas logo após isso, o Cavaleiro de Dragão se direciona para o local onde seu mestre ficava, diante da cachoeira de Rosan. E ele então chora ao mesmo tempo que segura a bengala do seu antigo mestre. Thomas chega no local e ele tinha ido até Rosan para encontrar Yoga e lutar com ele novamente. O anjo golpeia Shiryu várias vezes, que nada pode fazer, e em um dos golpes, Toma faz o dragão cair na cachoeira. A armadura de dragão então surge bem diante dele, mas ela estava selada na cascata, e Toma então vai embora, e já Shiryu decide partir novamente para o combate, se despedindo de Shunrei e Shoryu, carregando a armadura sobre seus ombros e levando a bengala de Doku. Na Casa de Leão, Tema e Shun acordam. O Pégaso pergunta para o Cavaleiro de Leão onde está o seu mestre Suikyo. Kaiser pede para eles seguirem e alcançarem Suikyo. Shun agradece o fato de Kaiser ter entendido as reais intenções deles. E na Casa de Virgem, Suikyo não sente a presença do inimigo. O local tinha um silêncio absoluto, mas de repente ele escuta um zumbido horrível que pode deixá-lo louco. O espectro então percebe que Shijima, mesmo ausente, está protegendo a Casa de Virgem. E neste instante Shijima surge na sua frente e pede para Suikyo recuar, caso contrário será destruído.